estar aqui. Uma satisfação poder entrar na sua casa, no seu lar, com a palavra de Deus. Nós estamos começando agora o nosso último culto de conferências de Páscoa do ano de 2020. Olha, tem sido uma bênção celebrar o Senhor esses 3 dias, sexta-feira, sábado, domingo pela manhã, hoje no culto especial da ressurreição e agora no culto da noite. Eu queria convidar a ler a palavra de Deus comigo no Salmo 19, versos de 1 a 4. Vamos ler a palavra do nosso Deus. São apenas 4 versículos e está aparecendo aí para você, tá bom? Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar por aí. Se você tem, pode pegar a sua Bíblia. Salmo 19, versos de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até aos confins do mundo. Aleluia! Eu queria convidar você para nós termos uma palavra de gratidão diante do Senhor na abertura deste culto. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado a oportunidade que temos de louvar o Senhor, de estar aqui para bendizer o Senhor. Louvado seja o teu nome por este dia, o dia em que o Senhor ressuscitou. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração essa noite e nos abençoe com a sua presença e a sua palavra. Querido, vamos louvar o Senhor. Para o mal se deixam dividir. queridos, que louvamos ao Senhor com esse hino sobre família. Vem nosso lar abençoar. Que Deus abençoe o seu lar. Eu quero convidá-lo a fazer ainda uma outra leitura no Salmo 19, a partir do versículo 7, do 7 ao 10 e depois o 14. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Verso 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Graças a Deus. Queridos, sejam bem-vindos. Você que chegou agora, você que ligou o seu computador agora, o seu tablet, o seu smartphone, a sua TV. Glória a Deus porque você está conosco. Estou feliz porque você veio participar do nosso culto. Cante conosco, ouça a palavra de Deus, seja edificado. Eu quero trazer algumas informações da nossa igreja local. Você sabe, às quartas-feiras, nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. Nós estamos às quartas-feiras orando diante do Senhor, porque é um culto de oração. Mas estamos também lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Você é nosso convidado todas as quartas-feiras, às 19h30, aqui pelo Facebook. E quando nós voltarmos a nos congregarmos presencialmente na Igreja Batista do Livre-Arbítrio, no bairro Jardim das Palmeiras, na Rua das Pombas, número 590. Eu aguardo você, vai ser uma satisfação. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, estamos voltando aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre a revitalização da igreja. E domingo, dia 19, estaremos estudando a lição 4 e a lição 5. Aconselhamento e visitação no processo de revitalização da igreja. O versículo para os irmãos memorizarem é Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O versículo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Memorize esse versículo, Colossenses 3:16. Neste mês de abril, eu estou pregando no Evangelho de João. São 4 mensagens do Evangelho de João. No dia 5, eu preguei sobre comunhão no Evangelho de João. Hoje, eu vou falar sobre família. Não vou usar o texto do Evangelho de João diretamente. Estarei usando o texto do livro de Atos dos Apóstolos por causa da nossa comemoração da Páscoa e da Ceia do Senhor. Mas a semana que vem, nós, dia 19, estaremos falando sobre discipulado e mutualidade no Evangelho de João. E eu quero convidá-lo para estar conosco. Uma outra informação, querido, é que nós estamos em época de reclusão, estamos em casa, mas podemos contribuir com o Senhor. Podemos dar nossas ofertas, podemos dar o nosso dízimo, podemos manter o ministério da igreja, podemos manter a estrutura da igreja. Nós temos um patrimônio para manter e nós contamos com a sua oferta, contamos com o seu dízimo, contamos com a sua liberalidade. Pastor, como que eu faço? Talvez você esteja perguntando para fazer a oferta. Ok, você pode contribuir segundo propor no seu coração. É o que diz a Bíblia, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. O banco em que a igreja tem conta é o banco Sicob, ou banco Bancob. O número desse banco para você fazer uma transferência, um depósito, ou para você fazer um TED é 756. 756 é o nome do banco, o número do banco. A nossa agência é 4264, agência 4264. E a nossa conta corrente é 518808. Conta corrente 518808. Faça a sua oferta. Dê o seu dízimo. E abençoe o povo de Deus, abençoe a igreja de Deus, a casa de Deus, com sua liberalidade. Se você tiver com dificuldade de fazer qualquer uma
dessas ofertas, ou de ir no banco, ou de transferir. Se você tiver com dificuldade de fazer isso de qualquer modo, você pode mandar um WhatsApp para mim. O meu número é 99884-2024 e nós lhe daremos melhores instruções. Ou você pode ligar para a tesouraria da igreja, tá bom? Se você falar comigo no WhatsApp, eu posso lhe passar então o número da tesouraria da igreja. Deus abençoe a sua vida. Eu queria, logo agora, depois dessas informações, convidá-la a continuar cantando ao Senhor. Nós vamos cantar 2 cânticos diante do Senhor. E depois, o pastor Atos e sua esposa Franciele estarão louvando ao Senhor. Pense nessas mensagens quando você cantar e quando você ouvir, porque logo depois estaremos pregando a palavra de Deus sobre ressurreição e ascensão. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua glória vou cantar. Meu Salvador o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, sente as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, sente a
as suas mãos, da proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Sente as suas mãos, da proteção, Ele me abraça. Não há razão. Que bênção essa canção. Que maravilha podermos louvar ao Senhor juntos e depois ouvirmos uma bela canção de louvor e adoração ao Senhor. Querido, eu quero convidá-lo a ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 6 a 11. Vai aparecer aí também para você acompanhar a leitura se você quiser. Mas se quiser usar a sua Bíblia, fique à vontade. Nós estamos usando a versão atualizada no Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Que bênção essa leitura, hein? Vamos orar, põe sua cabeça, feche seus olhos, vamos buscar o Senhor nesse momento para nós ouvirmos a sua palavra. Nosso Pai Celestial, obrigado a oportunidade de podermos estar nesse culto, nesse momento. Agora queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê uma palavra de edificação e de salvação em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, o livro de Atos dos Apóstolos, disse Hernandes Dias Lopes, fecha os evangelhos e abre as epístolas. Aquele escritor e teólogo do passado, William Barclay, considera o livro de Atos dos Apóstolos um dos mais importantes livros do Novo Testamento. O teólogo Calvino disse que este livro é um grande tesouro. Já Martin Lloyd Jones disse que ele é o mais lírico dos livros. Queridos, Atos dos Apóstolos
Este livro, que nós lemos alguns versículos, é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. O objetivo, na verdade, de Lucas, em sua obra dupla ou em seus 2 livros, era oferecer um relato coordenado das origens do cristianismo, das origens cristãs. O evangelista Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja. Lucas e Atos dos Apóstolos poderiam bem ser uma só obra, mas ele resolveu dividi-la em 2 e nós cremos que pode ter sido inspirado pelo Espírito Santo essa divisão. Cremos que realmente foi. Aquele escritor da CPAD, chamado Meyer Perman, afirma que Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo, disse ele, é seguida pela descida do Espírito Santo, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. Atos dos Apóstolos é a única história da igreja inspirada pelo Espírito Santo. É também o primeiro livro da história da igreja apostólica. É um livro maravilhoso, agradável de se ler, empolgante de se meditar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, escute a leitura desse versículo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nesse versículo, o escritor Lucas esboça 5 estágios na composição do seu livro. Lucas e Atos, que poderiam ser um só. Nós vemos aqui os eventos históricos. Ele diz claramente que ele começou o seu primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus fez. O Jesus histórico. As testemunhas oculares e contemporâneas. Ele fez uma investigação. Ele procurou pessoas para conversar. A investigação pessoal que ele fez, conversando com os apóstolos, com as pessoas que ele conhecia, que tinham conversado com Jesus. A forma de escrever a sua escrita num grego bem rebuscado, um grego bom, um grego da Academia de Letras da sua época. Os que ouviram o evangelista Lucas, ou que foram seus primeiros leitores, ou a sua audiência, a quem o texto se destinava, incluía um homem chamado Teófilo, a quem Lucas se dirigiu aqui. O livro Ó Teófilo. Uma pessoa que possivelmente era uma aristocrata da época, alguém que tinha um certo conhecimento, um homem intelectual. E Lucas, então, por ser médico e fazer parte dessa comunidade de pessoas cultas, escreveu um evangelho num grego culto, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos com um grego bem organizado, direitinho. Que coisa maravilhosa. Mas esse livro de Atos dos Apóstolos pode ser dividido, para efeito didático e pedagógico, em 3 partes distintas, segundo o esboço que o próprio Lucas dá no capítulo 1, versículo de número 8. Ele diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Como que Lucas esboçou o seu livro aí? Primeiro, ele fala sobre a expansão da igreja em Jerusalém, nos capítulos de 1 a 7. Por isso que ele diz, recebendo poder, os apóstolos seriam testemunhas em Jerusalém. A expansão da igreja, é a segunda parte, na Judéia e em Samaria, capítulos de 8 a 12. Por isso que ele diz assim, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E os capítulos de 13 a 28, Lucas fala sobre a expansão da igreja até aos confins da terra, que é o restante do versículo 8, e até aos confins da terra. Amém. Queridos, o Evangelho de Lucas
o livro de Atos dos Apóstolos é o relato do que Cristo começou a fazer e a ensinar. Como a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, mesmo tendo Jesus sido assunto aos céus, ele continuou agindo e ensinando por intermédio da sua igreja, como ele faz hoje, como ele está fazendo agora através da sua igreja. Atos dos Apóstolos ensina, na verdade, que a vida de Jesus continua em sua igreja, disse aquele teólogo William Barclay. Queridos irmãos, em Atos dos Apóstolos, a ressurreição de Cristo é uma verdade poderosa e irrefutável. Quer ver? Vou dar uma lida para você, se você estiver com sua Bíblia aberta, versículos de 1 a 3, do capítulo 1. Nós lemos o 1, vamos ler o 2 e o 3. Na verdade, vou ler todos eles. Diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Com o reino de Deus. Aqui, Lucas reúne provas incontestáveis acerca da ressurreição do Senhor Jesus, mostrando que o ministério terreno de Jesus fora consumado e que ele agora continua exercendo o seu ministério celestial. O que vale dizer? Que o Cristo histórico e o Cristo da glória são a mesma pessoa, aquele que desceu para viver entre os homens, dar a sua vida pelos homens. É o mesmo que ressuscitou e voltou outra vez para o lugar de onde veio, que é o céu, e assentou-se à direita de Deus. E a Bíblia diz que lá ele intercede pela sua igreja, intercede pelo seu povo, intercede por nós. Por isso, queridos, queremos destacar aqui 3 verdades importantes nesses versículos. Primeira verdade: a continuidade do ministério de Cristo. Queridos, Cristo está no céu, intercedendo por nós, esperando aquele dia maravilhoso em que, ao ressoar da trombeta, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas, enquanto ele está lá, quando ele foi, ele enviou o Espírito Santo. Nós temos aqui o Espírito Santo. E por meio de nós, a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, ele dá continuidade à sua obra. Por isso precisamos ser obedientes. Precisamos atentar à palavra de Deus, interpretá-la corretamente, pregá-la corretamente, viver corretamente segundo essa palavra. A segunda verdade desses versículos que são aqui destacadas são as provas da ressurreição de Cristo. Provas que Lucas diz incontestáveis. Tanto a morte de Cristo como a sua ressurreição, meus amados, foram fatos públicos e verificáveis. Olha, Jesus apareceu a Maria Madalena. Jesus apareceu depois a 7 dos seus apóstolos. Depois a 11. Depois a Bíblia diz que ele apareceu aos 120 que estavam no cenáculo. Depois a mais de 500 pessoas, de uma vez só. Que maravilha! Jesus está vivo e as provas de sua ressurreição são incontestáveis. Terceira verdade é o ensino de Jesus acerca do reino de Deus. O texto é muito claro no versículo 3, que Jesus apareceu e durante 40 dias falou aos seus discípulos com relação ao reino de Deus. Ele ensinou eles direitinho. E eles puderam, então, dar continuidade à obra do nosso Deus.
Nós estamos, queridos, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E esse capítulo 1, a partir do versículo 6, fala de 3 reuniões especiais. Fala de 3 encontros de Jesus especiais. Eu queria destacar aqui uma coisa. A palavra reunião, que aparece aqui, reuniram-se, significa que eles se reuniram para o mesmo propósito ou no mesmo lugar. A palavra que é usada no grego para reunião é um termo técnico para dizer que eles estavam todos juntos. As 3 reuniões neste capítulo 1 são, primeiro, uma reunião de despedida, os versículos de 1 a 11. Segunda, uma reunião de oração, versículos de 12 a 14. Terceira, uma reunião de trabalho, versículos de 15 a 26. Eu queria convidar você para pensar um pouco agora comigo sobre essa reunião de despedida e instrução, que estão nos versículos que nós lemos. Nós lemos de 6 a 11, mas eu quero incluir os de 1 a 5, de 6 a 11, que dá de 1 a 11. Pense comigo, essa reunião de despedida de Jesus foi também uma reunião de instrução aos seus discípulos. No versículo 2 aí, nós temos 3 dados importantes de como foi aquela reunião. Veja, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, ou que tinha escolhido. Quais são esses 3 dados? Primeiro, Jesus ensinou. Está aí claro o ensino. Durante 40 dias ele ensinou aos seus discípulos. Eu quero dizer, ele fez um curso intensivo de como permanecer firme, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Segundo, dado importante, foi um chamado. Jesus chamou e preparou os seus discípulos para o apostolado. Isso fala de salvação e ministério. A Bíblia diz aos apóstolos que ele mesmo escolheu, que escolhera no versículo 2, aí a segunda parte. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos salvos com um propósito especial, irmos para o céu. Mas também somos salvos com um propósito de trabalho, de servir ao Senhor. De servir ao Senhor com os dons que Ele mesmo nos deu. Se você foi chamado para a salvação, você também foi chamado para servir. Você precisa descobrir o seu ministério no Senhor, para trabalhar para Ele, para pregar o Evangelho para Ele. A igreja tem muitas áreas nas quais você pode trabalhar. E Deus espera que você faça isso. Um outro dado é o que eu chamo de ascensão. Jesus é elevado aos céus na presença dos seus discípulos, diz aí o versículo 2. Lucas é o único que narra aqui a ascensão de Jesus. O texto diz, foi elevado às alturas. É impressionante como isso aconteceu. Eles estavam lá, conversando. De repente Jesus se despediu deles. Eles não podiam imaginar o que iam ver. Mas Jesus foi sendo levado para os céus até que uma nuvem o encobriu e eles não o viram mais. A narração, queridos, mostra nesse texto, a partir do versículo 6, 4 assuntos dessa primeira reunião de Jesus antes dele ser levado para o céu. Antes dele ser assunto ao céu. Veja, a pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus. Eu chamo de um assunto ou uma pergunta escatológica. Eles perguntaram a Jesus sobre a restauração. Ele diz, Senhor, eles dizem, Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? A palavra restaurar que é usada aí é um termo técnico escatológico usado para a restauração final que Deus fará. A restauração do final dos tempos.
Quando os discípulos e os apóstolos fizeram essa pergunta a Jesus, eles estavam pensando no final dos tempos, no final de uma vez por todas. Mas Jesus introduziu um outro assunto nessa reunião. Ele deu uma resposta escatológica, que eu chamo uma resposta escatológica sobre soberania. Versículo 7, Jesus disse: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O que Jesus quis dizer ali? Ele deixou claro que os acontecimentos finais pertencem exclusivamente à soberania de Deus. É Deus quem está no controle da história. Deus é quem está no controle da história da humanidade, no controle da história da nossa vida. Queridos, pessoas têm marcado o dia da volta de Jesus, marcado o dia da restauração do povo de Israel, marcado o dia da tribulação. Deixa eu falar uma coisa para você: a Bíblia não marcou esse dia, Jesus não marcou esse dia. Ele manda que nós vigiemos e oremos para não cair em tentação. Ele fala que nós devemos estar preparados para aquele dia, mas enquanto aquele dia não vem, devemos estar santos e irrepreensíveis diante de Deus e pregando a sua palavra. Outro assunto na pauta daquela reunião foi a ascensão do Senhor Jesus. Quando ele foi elevado às alturas, diz o versículo de número 9, a obra de Jesus presencial aqui na terra havia se encerrado. Agora ele estaria no céu intercedendo pelo seu povo. Aquele momento de intercessão nos leva ao outro assunto da reunião, o assunto em que os anjos apareceram aos apóstolos e aos discípulos que ali estavam. Quando Jesus foi subindo e uma nuvem cobriu e eles não conseguiram mais vê-lo, a Bíblia diz, 2 anjos apareceram ali. Veja versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens ou varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus ou homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Olha, os anjos têm uma participação especial. Os anjos, eles fazem a ligação entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus estava para nascer, um coro de anjos louvou a Deus. E os pastores que naquela época estavam cuidando do seu rebanho viram quando Maria estava para dar a luz a Jesus. O nome de Jesus foi anunciado pelo anjo. Os livramentos que Jesus teve foram anunciados pelo anjo. Que coisa maravilhosa! Agora os anjos aparecem na ressurreição, ou na ressurreição também eles apareceram, agora eles aparecem na ascensão. Eles também cuidaram de Jesus lá na hora da tentação. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os seus santos anjos virão com ele. Glória a Deus, porque Jesus vai voltar com os seus santos anjos. Agora, a outra reunião de oração, versículos de 12 a 14, é impressionante para nós também. Porque, queridos, depois da ascensão do Senhor Jesus, seus 11 apóstolos, juntamente com as suas famílias e as mulheres que os ajudavam, voltaram para Jerusalém e permaneceram lá como Jesus havia ordenado. Versículo 4 diz assim, e comendo com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. O versículo de número 11 diz assim, que os anjos disseram aos apóstolos para que eles voltassem para Jerusalém. Na verdade é o versículo 12, diz assim, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Que coisa maravilhosa.
Agora, eu quero falar para vocês 3 detalhes dessa reunião de 12 a 14. Veja, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 3 detalhes aí dessa reunião. Primeiro, todos estavam presentes. Todos os 11 apóstolos estavam presentes, suas famílias e as mulheres que estavam com eles. Agora, por que eles estavam todos presentes? Porque eles acreditaram. Eles creram na palavra de Jesus, eles creram na palavra dos anjos, eles creram na palavra de Deus, eles acreditaram e eles queriam estar juntos em oração. Segundo detalhe da reunião, todos estavam ali perseverando em oração. Ninguém desistiu de orar, ninguém se atrasou, ninguém deixou de estar junto. Agora, veja o terceiro detalhe. Todos estavam unânimes em oração. O versículo 14 diz claramente, estavam todos presentes, estavam todos juntos perseverando e todos tinham um só propósito na oração. Uma reunião de oração é assim, todo o povo de Deus junto, todos com fé, todos com um propósito. Que coisa maravilhosa. Mas a última reunião desse texto do capítulo 1 é uma reunião de trabalho, que vai dos versículos 15 a 26. Foi a primeira reunião administrativa da igreja, e diz o texto, a partir do versículo 15, que havia lá cerca de 120 pessoas. Eles tinham uma pauta para essa reunião administrativa. Olha qual era a pauta deles. Primeiro, a exposição do caso de Judas, segundo as Escrituras. Veja, versículo 15, para você ter uma ideia. Olha, naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Olha isso. Pedro expôs o caso de Judas, disse quem era ele, disse o que ele fez, e disse que isso estava na Escritura. Foi uma promessa de Deus. Foi uma previsão do que iria acontecer. Um outro detalhe da reunião, uma outra pauta dessa última reunião, essa última reunião do capítulo 1, mas a primeira administrativa da igreja, foi a apresentação da necessidade de eleição de um substituto para a função de Judas. Eles precisavam de um novo apóstolo. Veja versículos 21 e 22. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pedro não somente apresentou o caso de Judas, mas apresentou a necessidade da igreja, a necessidade de alguém para substituí-lo, para estar no seu lugar, para a igreja continuar sendo uma igreja apostólica, a igreja dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Queridos, a última pauta da reunião foi a indicação de nomes
e a eleição do substituto de Judas. Veja versículos de 24 a 26. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Primeira coisa que eles fizeram aí na indicação dos nomes foi orar: Senhor, queremos aquele que tu queres. Depois, então, eles procederam na reunião e então elegeram a Matias para substituir a Judas. Que coisa maravilhosa essas 3 reuniões. Uma reunião onde o Senhor Jesus instruiu o seu povo, os seus apóstolos, e foi elevado aos céus. Uma reunião de oração da igreja e uma reunião administrativa. Queridos, o que essa reunião tem a ver conosco? O que essa reunião tem a ver com a crucificação e a ressurreição e a ascensão de Jesus? O que esse capítulo tem a ver com isso? O que isso tem a ver com nossas famílias hoje? Eu queria fazer 3 aplicações aqui. Primeira aplicação: o fato da crucificação, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus nos ensina que Deus está no controle da história. Sabe, as pessoas pensam que Deus não está no controle. Deus sempre esteve no controle. Mesmo quando parecia que ele tinha perdido o controle, quando Jesus disse lá na cruz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Mesmo quando Jesus inclinou a cabeça e morreu, as pessoas pensavam que Deus tinha perdido o controle. Mas Deus não perdeu o controle. Aquilo fazia parte do plano de Deus e Jesus ressuscitou ao 3º dia. Você pensa que essa pandemia está fora de controle? Você pensa que nossas famílias não estão sendo guardadas pelo Senhor? Ledo engano. Deus está no controle. Ele continua sendo Senhor, soberano, absoluto, poderoso. Ele continua no trono. Ele continua sendo Senhor de nossas vidas. Pode confiar na vida da sua família, a vida de todos os seus familiares ao Senhor. Deus ainda está no controle. Ele nunca vai perder o controle. Ele é o Senhor, criador e sustentador de todas as coisas. Como Ele conduziu a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, Ele conduz a sua vida e a vida da sua família para a sua própria glória, para o seu bem, para o nosso bem. Segunda aplicação: o fato da crucificação, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus nos estimula a continuarmos unidos em celebrar o Senhor que venceu. Olha, que coisa maravilhosa foi o culto de hoje de manhã. Que coisa maravilhosa é o culto dessa noite, onde podemos cantar que Jesus ressuscitou, onde podemos gritar dizendo que Ele venceu a morte. Havia um cântico que a gente cantava antigamente: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Reunindo você e sua família agora, eu e minha família, podemos dizer: glória a Deus, Jesus é vitorioso. Ele é o Senhor do céu e da terra. Quando ressuscitou, Ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Jesus é poderosíssimo. Olha, isso nos estimula a unidos celebrarmos o Senhor presencialmente, pela internet, em qualquer lugar. Jesus venceu. Por isso somos estimulados a celebrar o Senhor. Terceira aplicação da nossa palavra de hoje é que o fato da crucificação, da morte e da ressurreição, e da ascensão do Senhor Jesus nos chama à responsabilidade de estarmos em comunhão com Ele e com o seu povo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Deixa eu te falar uma coisa, jovem, amigo que está nos ouvindo.
Deus, essa noite, está me chamando à responsabilidade, está chamando você à responsabilidade de que nós devemos estar em comunhão com Ele. E a nossa comunhão com Ele começa com Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, quando deu a sua vida. Passou lá 3 dias no túmulo, mas ressuscitou, está à direita de Deus. Que coisa maravilhosa! Tenha comunhão com esse Deus, tenha comunhão com esse Jesus, tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha comunhão com a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que efetuou essa obra da redenção para você essa noite poder glorificá-lo, juntamente com a sua família. Mas nós temos que ter comunhão não apenas com Deus, mas com o seu povo. A Bíblia diz, nós, o povo de Deus, somos o corpo de Cristo. E se não estivermos em comunhão, como sobreviveremos? Paulo disse, se vocês se mordem, se vivem brigando, vocês vão se destruir. As brigas que há entre vós são dos prazeres que militam na carne de vocês, disse Tiago. Queridos, essa noite, vamos abandonar essas coisas e vamos buscar a comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Vamos repreender a Satanás, que está querendo dividir a igreja, afastar a igreja do caminho. E vamos nos colocar diante de Deus em oração, em comunhão, numa busca pelo Senhor, o Senhor que venceu e o Senhor que está no controle da história. Eu quero convidá-lo essa noite a colocar-se debaixo do controle de Deus. Eu quero convidá-lo essa noite a celebrar o Deus, Jesus, que venceu. Eu quero convidá-lo a ter comunhão com Deus e comunhão com a sua igreja. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E para celebrarmos, precisamos estar em comunhão com o Senhor. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, que está assistindo agora o nosso culto, você no seu sofá, na sua cadeira, pelo Facebook, pelo smartphone ou pela televisão, receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que se você confessar com o seu coração, se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para perto do Senhor. E essa noite o Senhor nos chamou à responsabilidade. Queremos, ó Deus, estar debaixo da Tua autoridade. Queremos, ó Senhor, estar celebrando o Senhor que é vitorioso. Queremos, ó Senhor, estar em comunhão com o Senhor. E queremos comunhão com o Teu povo. Faz uma obra em nossa vida. Aquela pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, que está participando do nosso culto, que ele possa ser tocado nesse momento pelo Espírito Santo e receber Jesus como Salvador e fazer a seguinte oração: Senhor, obrigado por ouvir essa palavra e essa mensagem do Evangelho. Agora eu reconheço que sou pecador e recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Recebo pedindo perdão dos meus pecados, recebendo perdão, recebendo o Espírito Santo e tendo o nome escrito no livro da vida. Senhor, tenha misericórdia de mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, queridos, queremos agora celebrar a ceia do Senhor com você. Neste momento, depois que ouvimos a palavra, nós queremos, em comunhão com o Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 23 a 26. Olha o que a Bíblia diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Querido, a ceia do Senhor é de exclusiva participação daqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador e se tornaram membros da Igreja de Cristo pelas águas do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero convidá-lo a participar conosco. Enquanto você prepara o pão e você prepara o suco de uva não fermentado aí na sua casa, nós vamos cantar um hino e depois então celebraremos a ceia do Senhor com pão e com vinho. De ouvir palavras do meu Salvador, feliz será quem comer do teu pão, Senhor, e assentar-se contigo no teu reino, onde os anjos te cantam louvor. Tu procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos, palácios, ninguém respondeu. E fingiram não ouvir o teu chamado, se negaram à nobreza do rei. E hoje graças eu te dou, pois fui achado pelo teu imenso amor. Quando saíste a procurar por mim, no escuro do mundo, a tua luz brilhou. Sim, eu ouvi palavras do meu Salvador. Feliz serei se comer do teu pão, Senhor, e assentar-me contigo no teu reino, onde os anjos te cantam louvor. Tu procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos, palácios, ninguém respondeu. Eu não quero fugir ao teu chamado, eis-me aqui na grande ceia do Senhor, na grande ceia do Senhor. Procuraste por todos, ninguém entendeu. Nos verdes campos, palácios, ninguém respondeu. Eu não quero fugir ao teu chamado, eis-me aqui na grande ceia do Senhor, na grande ceia do Senhor, na grande ceia do Senhor.
Que bom, queridos, que nós estamos aqui. Cantamos este maravilhoso hino na grande ceia do Senhor, a grande ceia do Senhor. Vamos celebrar essa grande ceia hoje. Um dia estaremos celebrando com todos os salvos, de todos os lugares, de toda a tribo, língua e nação, na ceia das bodas do Cordeiro. Essa noite eu queria convidar você a orar comigo pelo suco de uva não fermentado, que representa o sangue de Jesus, e pelo pão, que simboliza o seu corpo. Quando você comer este pão, na celebração da ceia, na sua boca ele vai ser pão. Você vai sentir gosto de pão, porque ele é apenas um símbolo do corpo do Senhor. E o suco de uva não fermentado vai ter gosto de suco de uva, porque é apenas um símbolo do sangue de Jesus. Mas estes símbolos, quando são ingeridos pela fé, eles fortalecem a nossa fé e fazem uma coisa por nós: edificam a nossa vida espiritual. E também nos faz cumprir a palavra de Deus, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero convidar você que está na sua casa, com sua família, e que providenciou o suco de uva e o pão, para orar comigo e consagrar esse suco de uva e esse pão ao Senhor como símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, essa noite, embora ausente uns dos outros, estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Celebrando a ceia do Senhor como o Senhor mesmo instruiu, com o pão e com o vinho, que hoje usamos o suco de uva não fermentado. Nosso Pai, consagramos esses elementos ao Senhor e pedimos que neste ato de fé possamos ser edificados pelo Senhor e anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Abençoe todo o teu povo nessa participação, em nome e no amor do Senhor Jesus. Querido, nós ainda vamos participar da ceia do Senhor, nós apenas consagramos o pão e o vinho. Eu quero convidá-lo a participar essa noite. Pela autoridade que a igreja tem me concedido, segundo a palavra do nosso Deus, eu digo, usando as palavras do próprio Senhor Jesus: podeis comer dele todos e beber dele todos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo a orar agora neste momento. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado a oportunidade que temos de celebrar diante do Senhor a ceia do Senhor. De anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Pai, louvado seja o teu nome por essa ímpar oportunidade de celebrarmos aqui, por este meio de comunicação, e podermos alcançar os lares, nos lugares mais longínquos. Ó Deus, ajude-nos a não perder nenhuma ceia e não deixar de celebrar nenhuma ceia, por qualquer que seja o motivo. Queremos louvar o teu nome por aquilo que o Senhor fez por nós e bendizê-lo para a tua glória, em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom tê-lo aqui para nós celebrarmos o Senhor. Nós estamos encerrando o nosso culto agora. Estamos encerrando a nossa celebração. E eu espero que a palavra, que os cânticos e que essa celebração tenha abençoado a sua vida e tenha trazido você para mais perto do Senhor Jesus. Uma feliz noite de Páscoa. Deus abençoe a sua família e traga todos eles para perto do Senhor Jesus. Antes de nós terminarmos, nós vamos ouvir um clipe. Não desligue logo. Assista esse clipe. É um cântico especial que fala sobre a cruz. Mas antes, curve sua cabeça, feche os seus olhos, que eu quero abençoá-lo com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Não é sobre uma canção, mas é sobre alguém que deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar o homem pecador. E um dia, no alto da cruz, ele encontrou o ladrão que o disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por causa dos meus pecados eu estou aqui nessa cruz. Cometi erros que já nem sei mais se há esperança pra mim. Eu olhei pra multidão, vi que todos me olhavam como um condenado, mas encontrei a doçura no olhar desse homem que está ao meu lado. Quem será ele? Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor, Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse